Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Eu sou João Newton, professor de periodontia do curso de odontologia da Universidade Federal de Campina Grande, e hoje nós iremos falar sobre o parâmetro periodontal de perda de inserção clínica. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe essas informações. O parâmetro periodontal de perda de inserção clínica é utilizado para diferenciar os casos de periodonto íntegro dos casos de periodonto reduzido. E isto é extremamente importante na classificação das doenças periodontais. Esse caso aqui, o paciente apresenta uma bolsa periodontal de 9 milímetros. Isso quer dizer que ele apresenta também perda de inserção clínica e um periodonto reduzido. Essa sonda é a sonda PC15, graduada em 15 milímetros, com marcações entre o quarto e o quinto milímetros, entre o nono e o 10º milímetro, entre o 14º e o 15º milímetro. Então, ao sondar, a gente observa que a sonda penetrou 9 milímetros na bolsa periodontal. Clinicamente, a gente pode observar a perda de inserção avaliando o nível de inserção clínica, que é a distância entre a junção cimento-esmalte e o fundo da bolsa, nos casos quando o paciente apresenta bolsa periodontal, e entre a junção cimento-esmalte e o fundo do sulco, quando os pacientes apresentam recessão. Então, a consequência da perda de inserção clínica no paciente, nós vamos observar a presença de bolsa periodontal, quando o paciente apresenta um fenótipo periodontal mais espesso, e a presença de recessão gengival, quando o paciente apresenta um fenótipo periodontal mais fino. Então, como consequência, ou seja, no caso da periodontite, que é mais comum a formação de bolsas ou recessões, como também nos casos de trauma, né? Sendo mais prevalentes os casos de recessões. Por exemplo, os pacientes que fazem escovação traumática, nós iremos observar a prevalência maior de recessões gengivais, principalmente nas faces vestibulares. Então, como consequência da periodontite ou de traumas, nós iremos observar a perda de inserção clínica manifestando-se como bolsa periodontal, recessão gengival ou ambas. E para avaliar essa perda de inserção, nós faremos o cálculo do nível de inserção clínica, que corresponde à distância da junção cimento-esmalte ao fundo da bolsa ou da junção cimento-esmalte ao fundo do sulco. Então, aqui nós temos, ao sondar esse paciente, nós observamos a presença de uma bolsa periodontal de 9 milímetros. Essa é uma sonda Williams, do tipo Williams, graduada em 10 milímetros, com marcações milímetro a milímetro, com exceção do quarto e do sexto milímetro. Então, aqui nós temos uma profundidade de sondagem, nesse caso aí, de 9 milímetros, e um nível de inserção clínica também de 9 milímetros, que nós iremos aprender daqui a pouco como fazer esse cálculo. Veja que nesse outro paciente, ele também apresenta um nível de inserção clínica de 9 milímetros. Então, são dois casos manifestando-se clinicamente de formas diferentes. Esse primeiro caso com a formação de bolsa periodontal, nesse segundo caso a formação de recessão gengival. Mas se nós formos avaliar o nível de inserção clínica desse paciente, é o mesmo, com 9 milímetros. Então, com relação aos tipos de periodonto, nós podemos observar três casos mais comuns na prática clínica. O primeiro caso é o caso de periodonto íntegro. Então, vocês observem que essa faixa da raiz que está pintada de azul corresponde ao osso, né? E aqui nós, mais para coronal, nós podemos observar o nível da crista óssea. Essa porção mais vermelha corresponde à inserção conjuntiva e também mais em cima a gente consegue observar a junção cemento-esmalte. Então aqui nós observamos essa linha cinza, né, que tem a marcação 0, seria a altura da junção cemento-esmalte, e também a gente precisa observar nesses casos a relação da junção cimento-esmalte com a margem gengival. Nesse caso aqui, no periodonto íntegro, a margem gengival vai estar posicionada para coronal em relação
a junção cimento-esmalte. Esses dois casos, os outros casos, nós temos casos de periodonto reduzido. E aí a gente pode ter a margem gengival posicionada na altura da junção cimento-esmalte, como podemos ter a margem gengival posicionada apicalmente à junção cimento-esmalte, caracterizando a presença de uma recessão gengival. Veja que nesse primeiro caso eu tenho um caso de periodonto íntegro, então a inserção conjuntiva ela está posicionada até o nível da junção cimento-esmalte e a margem gengival posicionada coronal em relação à junção cimento-esmalte. Esse é um segundo caso que o paciente apresenta periodonto reduzido, né? E a margem gengival está posicionada ao nível da junção cimento-esmalte. Então, provavelmente, quando eu sondar esse paciente aqui, ele vai apresentar bolsa periodontal. Então, a perda de inserção clínica se manifestará como bolsa periodontal ou se manifestou como bolsa periodontal nesse segundo caso. Já o terceiro caso, a gente também tem um caso de periodonto reduzido com a presença de recessão gengival, porque a margem gengival está posicionada apicalmente em relação à junção cimento-esmalte. Veja que, para avaliar o nível de inserção clínica, quando a margem gengival está posicionada para a coronal, ela recebe um valor negativo. Quando a margem gengival está posicionada à altura, ao nível da junção cimento-esmalte, ela recebe um valor zero. Quando essa margem está posicionada apicalmente em relação à junção cimento-esmalte, ela recebe um valor positivo. E aí nós vamos agora entender como faremos esse cálculo do nível de inserção clínica nos pacientes que têm perda de inserção. Observe que a perda de inserção clínica pode se manifestar com características diferentes. Com esse paciente aqui, a gente consegue resumir bem isso. Então, nesse elemento 33, eu consigo observar a presença de recessão gengival, tá? Então, se eu sondar esse paciente, eu vou observar que ele tem uma profundidade de sondagem de 3 milímetros, mas tem uma recessão gengival de 4 milímetros. Então, nesse sítio, eu tenho perda de inserção clínica, né? No caso, o nível de inserção clínica dele aqui, eu preciso, para calcular, como essa margem gengival está posicionada apicalmente em relação à junção cimento-esmalte, que até está destruída nesse caso aqui, em consequência de uma lesão cervical não cariosa, olha só. Então, eu vou ter uma profundidade de sondagem de 3 milímetros, uma recessão de 4 milímetros. Então, meu nível de inserção clínica aí é de 7 milímetros. Então, paciente que tem perda de inserção clínica e a gente observa a presença de recessão gengival e de profundidade de sondagem. Nesse caso, você tem uma profundidade de sondagem de apenas 3 milímetros. Como ele tem recessão, essa profundidade de sondagem associada à recessão caracteriza perda de inserção clínica. Veja esse outro caso aqui, do elemento, já desse elemento aqui do 32, a gente observa a presença de quê? Ó? De bolsa periodontal, né? Presença de bolsa periodontal. Então, como essa sonda tem 10 milímetros, eu tenho o nono, oitavo, 7 milímetros também. Então, eu tenho uma profundidade de sondagem nesse sítio de 7 milímetros. Então, são dois sítios que apresentam características clínicas diferentes. O sítio vestibular do elemento 32 apresenta bolsa periodontal. Já o sítio vestibular do elemento 33 apresenta profundidade de sondagem, uma profundidade de sondagem de 3 milímetros, mas apresenta uma recessão de 4 milímetros. Então, são dois sítios diferentes, com características clínicas diferentes, com o mesmo nível de inserção clínica de 7 milímetros, e ambos apresentam perda de inserção clínica. Então, agora nós iremos calcular o nível de inserção clínica, a perda de inserção clínica, nos três tipos de periodonto, né? O periodonto íntegro, o periodonto reduzido sem recessão e o periodonto reduzido com recessão. Então, no periodonto íntegro, eu não tenho perda de inserção clínica, né?
Então, a perda de inserção clínica, o nível de inserção clínica desse paciente deve ser zero. Então, veja que, repetindo, a inserção conjuntiva está posicionada ao nível da junção cimento-esmalte, né? E a margem gengival está posicionada em direção no sentido coronário. Então, quando eu sondar esse paciente, ó, veja que nós iremos utilizar como parâmetro o elemento 44 e os sítios vestibulares, o disto vestibular, o vestibular e o mesovestibular. Nesse caso aqui, eu estou sondando o sítio disto vestibular do elemento 44. Então, para calcular o nível de inserção clínica, né, a perda de inserção clínica desse paciente, nós iremos utilizar três parâmetros. O parâmetro da relação da margem gengival com a junção cimento-esmalte. Então, aí a gente precisa observar se essa margem gengival está posicionada coronal em relação à junção cimento-esmalte, se essa margem gengival está posicionada ao nível da junção cimento-esmalte, ou se essa margem gengival está posicionada apicalmente à junção cimento-esmalte. Se ela estiver posicionada coronal à junção cimento-esmalte, ela recebe um valor negativo. Se ela estiver posicionada ao nível da junção cimento-esmalte, ela recebe o valor zero. E se ela estiver posicionada apicalmente à junção cimento-esmalte, ela recebe um valor positivo. Então, além da relação da margem gengival em relação à junção cimento-esmalte, a gente também tem que avaliar a profundidade de sondagem e depois o nível de inserção clínica ou a perda de inserção clínica, que nada mais será do que a soma da distância da margem gengival com a junção cimento-esmalte mais a profundidade de sondagem, ok? Lembrando que no periodonto íntegro, essa distância deve ser zero, porque no periodonto íntegro, o nível de inserção clínica é zero. Não tem perda de inserção clínica. Então, veja que no sítio disto vestibular do elemento 44, ó, a junção cimento-esmalte está a 3 milímetros da margem gengival. Ou seja, a margem gengival está a 3 milímetros da junção cimento-esmalte. Então, que valor eu vou registrar aqui? Ó? Eu vou registrar um valor negativo. Por quê? Porque essa margem gengival está posicionada coronalmente em relação à junção cimento-esmalte. Então, que valor seria esse aqui? Ó? Então, eu tenho 2, 3 milímetros. Então, vou registrar negativo nesse quadro aqui. Então, eu vou ter menos 3 milímetros. E quanto é minha profundidade de sondagem? A profundidade de sondagem corresponde à distância da margem gengival ao fundo do sulco. Então, minha sondagem clínica. Então, eu vou ter 2, 3 milímetros também, ó. 3 milímetros. Então, veja que a margem gengival está posicionada a 3 milímetros da junção cimento-esmalte, que corresponde à profundidade de sondagem. Então, se eu somar isso, eu vou ter menos 3 com mais 3, eu vou ter zero. Então, o nível de inserção clínica desse paciente é zero. Esse paciente não apresenta perda de inserção clínica. Veja, vamos agora para o sítio vestibular. Ó. Qual a relação, a distância da margem gengival em relação à junção cimento-esmalte? Vamos observar. Aqui está a junção cimento-esmalte, minha margem gengival está a 2 milímetros da junção cimento-esmalte. Como essa margem gengival está coronal à junção cimento-esmalte, eu vou registrar como valor negativo. Então, eu tenho menos 2 milímetros. Qual minha profundidade de sondagem? Minha profundidade de sondagem também foi 2 milímetros. Então, eu vou ter menos 2 com 2, 0. Tá? Vamos para o sítio mesovestibular, para a gente entender melhor agora. Então, ó, vamos para cá. A distância da margem gengival em relação à junção cimento-esmalte. Nesse caso, tá 2, meio, né? 2,5. Como essa margem está posicionada coronalmente em relação à junção cimento-esmalte, eu vou registrar como valor negativo, menos 2,5. Qual foi minha profundidade de sondagem? Também 2,5. Então, a profundidade de sondagem sempre tem valor positivo. Então, menos 2,5 com 2,5, eu vou ter zero. E assim eu calculo o nível de inserção clínica dos pacientes que têm periodonto íntegro, que deve ser zero. Então, pacientes sem perda de inserção clínica apresentam um nível de inserção clínica zero.
ok? O segundo caso, o paciente já apresenta um periodonto reduzido sem recessão. Então, geralmente a gente vai observar nesses casos a margem gengival posicionada ao nível da junção cimento-esmalte. Então, como essa margem gengival está posicionada na altura da junção cimento-esmalte, a distância da margem gengival em relação à junção cimento-esmalte vai ser zero, ok? Em todos os sítios. Então, para a gente agilizar e adiantar o vídeo, vamos fazer a avaliação apenas do sítio vestibular, certo? Então, vamos para cá. Sítio vestibular. Qual a distância da margem gengival em relação à junção cimento-esmalte? Vamos para cá. A margem gengival está no mesmo nível da junção cimento-esmalte. Então, qual o valor que eu vou registrar aqui no sítio vestibular? Zero, ok? Então, vou registrar o valor zero. Se eu sondar agora esse paciente, a gente vai observar a presença de perda de inserção clínica. Ó. Por quê? Porque esse paciente apresentou uma bolsa periodontal. Olha o quanto que ele tem de destruição óssea. Então, esse tecido foi destruído, ele diminui a resistência à sondagem. Quando eu sondo, eu observo a presença de uma bolsa periodontal. Vamos observar qual a profundidade dessa bolsa. Então, nós temos 2, 3, 4 milímetros que não está evidente, não está marcado aqui, 5, 6 milímetros de profundidade de sondagem. Eu tenho uma bolsa de profundidade de sondagem de 6 milímetros. Então, como é que eu vou calcular esse nível de inserção clínica, essa perda de inserção clínica? 0 mais 6, eu vou ter um nível de inserção clínica de 6 milímetros, uma perda de inserção clínica de 6 milímetros. Observem que quando o paciente apresenta bolsa periodontal e ausência de recessão, a perda de inserção clínica, o nível de inserção clínica é igual à profundidade de sondagem. Veja que eu tenho uma profundidade de sondagem de 6 milímetros e uma perda de inserção clínica também de 6 milímetros. Antes de ir para o terceiro caso, vamos observar agora um vídeo, né? Para vocês observarem que é exatamente esse caso mostrado nessa figura. Eu tenho um paciente que apresenta perda de inserção clínica nesse sítio mesial do canino, né? Mas não apresenta recessão gengival. Então, se eu sondar aqui, provavelmente eu vou ter uma profundidade de sondagem. Sondar aqui para vocês observarem. Eu vou ter uma profundidade de sondagem aumentada. Então, ó, o tecido perde a resistência à sondagem, né? Olha só, profundidade de sondagem de 13 milímetros, né? Então, esse paciente apresenta bolsa periodontal, apresenta perda de inserção clínica e, nesse caso, a profundidade de sondagem é igual ao nível de inserção clínica, é igual à perda de inserção clínica de 13 milímetros. O terceiro caso é um caso de periodonto reduzido com recessão. Então, como ele tem recessão, a margem gengival está posicionada apicalmente em relação à junção cimento-esmalte. Então, lembrem que o parâmetro clínico da distância da margem gengival em relação à junção cimento-esmalte agora tem um valor positivo, né? Por quê? Porque essa margem gengival está posicionada apicalmente em relação à junção cimento-esmalte. Então, eu vou precisar medir agora a distância da margem gengival para a junção cimento-esmalte. Então, eu vou utilizar para avaliar tanto a perda de inserção clínica como o nível de inserção clínica, eu vou utilizar a sonda periodontal. Então, eu vou medir quanto esse paciente tem de recessão. Ó. Então, eu tenho 2, 3 milímetros de recessão e vou marcar aqui no sítio vestibular essa medida como sendo positiva. Por quê? Repetindo, porque a margem gengival está posicionada apicalmente em relação à junção cimento-esmalte. Então, preciso somar isso, então ele tem valor positivo. E depois vou medir a profundidade de sondagem. O que é a profundidade de sondagem nesse caso aqui? É a distância da margem gengival ao fundo da bolsa, né? Já que esse paciente tem uma bolsa periodontal. Então, quando eu sondar, eu vou observar essa distância. Ó. Então, qual a distância que eu tenho? 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros. O sexto milímetro não aparece na sonda de Williams.
Então, eu vou ter 6 milímetros de profundidade de sondagem, a distância da margem gengival ao fundo da bolsa periodontal. Minha perda de inserção clínica nesse caso, meu nível de inserção clínica, nesse caso, é de 9 milímetros. Então, observe que quando o paciente tem perda de inserção clínica associada à recessão gengival, o nível de inserção clínica desse paciente, para eu calcular o nível de inserção clínica, eu preciso somar a recessão mais a profundidade de sondagem, ok? Então, um cuidado especial que vocês têm que ter é que nem toda profundidade de sondagem aumentada é perda de inserção clínica, certo? Nem toda. E nem toda profundidade de sondagem reduzida, por exemplo, uma profundidade de sondagem de 2 milímetros, quer dizer que esse paciente não tem perda de inserção clínica. Se ele tiver uma profundidade de sondagem de 2 milímetros, 3 milímetros, mas tiver a presença de uma recessão, ele tem perda de inserção clínica. Agora, se eu posso ter casos, pacientes que têm uma profundidade de sondagem de 5, 6 milímetros e não apresenta perda de inserção clínica. Ou seja, o nível de inserção clínica desse paciente é zero. Tenham cuidado nesses casos especificamente, ó. Nesses casos, são os casos de hiperplasia gengival. O paciente pode apresentar hiperplasia gengival sem ter perda de inserção clínica, ok? Então, ele vai ter uma profundidade de sondagem aumentada, né? Mas pode não ter perda de inserção clínica. Então, um caso muito comum, às vezes o paciente usa aparelho ortodôntico, né? A presença do aparelho dificulta, de certa forma, o controle do biofilme, e esse paciente pode vir a desenvolver uma hiperplasia gengival, ó, ok? E quando eu sondar esse paciente, ó, eu vou observar a presença de uma profundidade de sondagem aumentada. Vou repetir para vocês observarem, ó. Ó, vou observar uma profundidade de sondagem aumentada nesse sítio. E essa profundidade de sondagem é hiperplasia, então eu preciso diminuir a hiperplasia da profundidade de sondagem. Veja que eu tive uma profundidade de sondagem de 5 milímetros, né? Mas a perda de inserção foi zero. O nível de inserção clínica desse paciente foi zero. Ok? Mostrar um caso clínico, por exemplo. Veja só aqui, ó. Olha só a profundidade de sondagem. Esse paciente apresentava edema, hiperplasia gengivais, apresentou uma profundidade de sondagem de 6,5 milímetros. Se eu fizer uma radiografia desse paciente e observar também a distância da junção cimento-esmalte à margem gengival, é exatamente 6,5 milímetros. Então, esse paciente, se eu fizer radiografia, não vai apresentar reabsorções, né, perda óssea radiográfica, e essa profundidade de sondagem aumentada aqui é em decorrência da hiperplasia gengival e não da perda de inserção clínica. Então, esse é um caso também que o nível de inserção clínica é zero. Perda de inserção clínica é zero. Periodonto íntegro não apresenta perda de inserção. Façam esse diagnóstico diferencial para você não classificar o paciente de uma forma errada.